Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de matemática, continuando esse assunto tão interessante que é a estatística, que é a análise de dados, de informações, não é? E que essas informações, elas são transformadas em gráficos, em tabelas, para que a gente tenha maior facilidade para analisar. Para quê? Só para analisar? Não, para resolver problemas, não é? Que eu tenho naquele caso que eu estou tratando, tá certo? Então, nós estamos agora lá na página 33 do LDI do segundo bimestre. Vamos lá com a professora? Então, vamos lá. Veja, olha só que belezinha. Nós temos aqui filhotes dentro de uma cesta. Qual é a situação, o problema que nós temos? Nós temos lá a pessoa, ela tem, nasceram 80 filhotes, certo? 80 filhotes, muito bem. Tem lá 80 filhotes. Só que esses filhotes, eles nasceram com massas variadas. Pessoal, nós falamos peso, mas na verdade é massa, tá? A medida que a gente tem em grama, quilograma, é massa, tá bom? Então, nós temos filhotes com diversas massas. De que jeito que eles nasceram? Eles nasceram com 200 gramas até 4, tá, a professora está tampando, mas depois a outra tabela está inteira. Tem filhotes de 200 gramas e tem filhote de 475 gramas, que é o máximo, tá? Então, eu tenho 80 filhotes. Olhando a tabela, eu preciso contar 1, 2, 3. Não, né? Eu faço assim, ó. Quantos eu tenho aqui, ó? 8 linhas. Quantos eu tenho aqui? 10 colunas. 8 vezes 10, 80. Eu estou calculando, na verdade, a área desse retângulo aqui, não é? Isso mesmo. Agora, vamos ver o que é que nós temos que analisar. Veja, eu tenho filhotes com a maior massa, então a maior massa é 475 gramas. E filhote com a menor massa, que são filhotes que tiveram uma massa de 200 gramas. Só que perceba o seguinte, estas massas, elas repetiram. Então, ó, por exemplo, 215, olha, quantas vezes repetiu 215? 2 vezes. Esta repetição, nós damos o nome de frequência. Com que frequência que você foi na praça, na sorveteria? Quantas vezes você foi na sorveteria? 2 vezes? 3 vezes? Entende? A frequência é a repetição. Então, lá, 215 gramas, quantas vezes repetiu? Qual foi a frequência? 2 foi a frequência. A professora vai pôr um F aqui em cima, de frequência. Depois, 261 gramas, olha lá a tabela, ó. Quantas vezes repetiu? 2 vezes, a frequência é 2. Depois, 280, olha aqui, só você ver quantas vezes repetiu. 280 também repetiu 2 vezes. Depois, 325, pessoal, qual foi a frequência? Olha lá, 3. Então, 325 gramas, a frequência foi 3, repetiu 3 vezes. Depois, 345, 2 vezes. 345 gramas, 2 vezes. Nasceram 2 filhotes com 345 gramas. Depois, 347, olha quantas vezes? 3, 347 gramas. 3 filhotinhos nasceram com essa massa. Depois, 348, quantos filhotinhos? 2. 2 filhotes, então a frequência é 2. Depois, 351. Quantas vezes? 351, 3 vezes, certo? 3 vezes. Muito bem, 3 filhotes. Então, agora, nós vamos fazer uma investigação desses dados, para a gente montar um gráfico e uma tabela. Entenderam? Então, vamos lá. Pessoal,
vocês percebem uma coisa, que até agora, nos nossos estudos anteriores, os dados não eram assim, tantos dados, uma quantidade grande de dados. Neste caso dos cachorrinhos, eles são 80 filhotes, então 80 dados. Então perceba que uma tabela com os 80, ela ia ficar uma tabela muito grande e não está facilitando a minha análise. Então, o que nós usamos, pessoal? Nós usamos uma tabela que se chama intervalo de classe. O que quer dizer isso? Grupos. Então, nós vamos dividir todos esses dados em classe, em grupo. Para quê, pessoal? Para facilitar a análise dos dados. Tá certo? Agora, como que nós vamos dividir esses grupos? É isso que nós vamos investigar. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a amplitude. Lembra que a professora falou que é amplitude? Amplitude é você pegar o maior dado, o maior valor, que no caso, lembra o peso, a massa, perdão, de 475 gramas, e o menor, que era de 200 gramas. Então, eu tenho aqui 275 é a amplitude, quer dizer, a diferença do maior para o menor, tá certo? É isso que quer dizer amplitude. Bem, feito isso, qual é o segundo passo? O segundo passo é você escolher quantos grupinhos eu vou ter. Quantos grupinhos eu vou ter? Aqui no caso, eu escolhi 6 grupinhos, tá? 6, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, quantos dados nós vamos colocar? Quantos dados, quantas massas, né? Quantos filhotinhos, né? Quantos dados nós vamos colocar em cada classe, em cada grupinho desse? Então, é isso que nós vamos ter que fazer. Como nós fazemos isso? Bem, nós pegamos a amplitude, lembra que a amplitude deu 275? E eu vou dividir pelo número de classes que eu quero, pelo número de grupos. Perceba que 275 não é divisível por 6. Não é divisível por 6. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2, teria que terminar em par, e por 3. A soma dos algarismos teria que dar um número divisível por 3. Olha, 2 mais 7, 9 mais 5, 14. 14 não é divisível por 3. Então, não é divisível por 6. Nós vamos pegar o número mais próximo de 275 que seja divisível por 6. 300. 300 é divisível por 6, que dá 50. Então, os dados, eles vão de 50 em 50. Começa com quem? Começa com quem? Qual é o primeiro dado? 200. Então, vai até 250. Só, pessoal, que a gente tem que incluir ou não os valores. No caso, ó, quando eu incluo o primeiro e não incluo o segundo, eu coloco ó, um tracinho aqui, quer dizer que eu incluo o 200. E não tem tracinho aqui, eu não incluo o 250. Vamos lá com a professora montar a tabela. Veja. Então, ó, veja lá a tabela. Eu tenho 80 dados para distribuir em quantas classes que nós escolhemos? 6 classes, certo? Muito bem. A primeira vai ser de 200 a 250. Então, aqui eu vou colocar todos os valores que estão entre 200 e 250, incluindo 200 e não o 250. Então, ó, eu tenho esses valores, é só você olhar na tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 valores que são entre 200 e 250. Qual seria a próxima classe? Bem, a próxima classe seria de 250 a 300. Note que são 50. Lembra que nós vamos colocar 50, de 50 e 50? Quantas massas eu tenho de 250 a 300? Quantas? Olha lá, 250 eu incluo, ó. Então, 250, 253, 255,
261, 261, 262, 265, 269, 274, 276, 280, 280, 285, 289. Parou aí. Por quê? 300 eu não quero. Então, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados entre 250 e 300, certo? Depois, qual é a próxima classe? A próxima classe será de 300, incluindo o 300, até 350? Não, 350 eu não quero, então eu vou colocar 349. Se você olhar na tabela, quantos eu tenho de 300 a 350? De 300 a 350, eu tenho 20. Então, vocês vão colocar, ó, 300, 310, 325, tá bom? Vocês vão colocar isso. Bom, depois, a próxima vai ser 350, agora eu incluo, ó, 350 eu quero, até 400, mas 400 eu não quero. Então, vai até 379, ó, aqui, ó, 379. De 350, né? No caso, 350 não tem, então seria 351, né? Então, aqui não tem, é 351. 350 eu não tenho. Não tem cachorrinho que nasceu com 350. Nasceu com 351. Então, de 350 até 400, eu tenho 13 cachorrinhos, 13 filhotes, tá certo? E a penúltima tabela será de quanto? De 400. Tem filhote com 400? Tem, ó. Então, 400 inclui. 400 até 450. 450 não inclui. Então, 450 eu não incluo, eu vou até 449, certo? Porque eu não tenho 450 aqui. Quantos cachorrinhos que eu tenho? De 400 a 450. Eu tenho 11. 11. E depois, finalmente, eu vou ter de 450 até 500. Quantos filhotinhos eu tenho de 450, incluindo até 500? Eu vou ter exatamente 12 filhotinhos. Então, pessoal, vamos completar a tabela. Olha esta tabela, que teria 80 linhas, porque são 80 filhotes. Ela agora tem 6, porque nós agrupamos em 6 grupos, ó. Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto, quinto e sexto. Indo de quanto em quanto? 200, 250, até 250. Depois, 250 até 300, 300 até 350. E lembre-se, quando eu tenho esse tracinho, eu incluo esse, mas não incluo esse. Então, vamos lá. De 200 a 250, eu contei 10 filhotes. De 250 a 300, quanto eu contei? 14. De 300 a 350, 20. De 350 a 400, 13. De 400 a 450, 11. De 400 a 500, 12. Quanto você acha que tem que dar aqui esse total? Quanto você acha que tem que dar? Lógico, né, pessoal? Tem que dar o total de filhotes, que são 80 filhotes. Se eu errei a conta, se não deu 80, eu errei aqui, ó, na hora que eu estava contando, tá bom? Entenderam? Muito bem. E como é que eu transformo esta tabela em gráfico? Nós transformamos essa tabela em um gráfico que se chama histograma. O que quer dizer histograma? Histograma, olha lá. Histograma é um gráfico que tem
retângulos, ó, retângulos. Perceba que nesse eixo aqui, ó, o eixo horizontal que a professora está marcando, eu coloquei a massa dos cachorrinhos, tá? De 200 até 475. E nesse eixo aqui, que a gente chama de eixo vertical, eu coloquei a quantidade de filhotes, tá? Perceba uma coisa. O que significa esse Shazam aqui? Como se fosse um símbolo de Shazam. Significa que eu não tenho uma escala de 0 até 200. Não tem escala aqui, tá certo? Não tem uma escala, não obedece uma escala. Muito bem. Quantas classes nós separamos? Quantos grupos que nós separamos? 6, né? Ó, primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta e 6. 6 classes. De quanto que era cada classe? De quanto? De 50, ó. 200 até 250, de 250 até 300, 300 até 350, 350 até 400, 400 a 450, 450 a 500, certo? Perceba, pessoal, que são 6 classes que têm uma largura, pessoal, sempre a mesma quando eu for fazer o gráfico. Por quê? Representa a amplitude. E aqui, ó, quantos filhotinhos de 200 a 250? Lembra? Ó, eu tinha 10 filhotes. De 250 a 300, 14 filhotes. De 300 a 350, 20 filhotes. De 350 a 400, 13 filhotes. De 400 a 450, eu tinha 11 filhotes. De 450 a 500, eu tinha 12. Perceberam como eu monto um histograma? Histograma é esse tipo de gráfico aqui, certo? Eu tenho 3 observações aqui, pessoal. Presta atenção. Primeira observação. Não é necessário usar a mesma escala nos 2 eixos, quer dizer, aqui eu estou indo de 50 em 50 no horizontal. No vertical eu estou indo de 1 em 1, não precisa ser igual, tá bom? Segunda observação, eu tenho que ter um título, lembra? Ó, porque a pessoa que está lendo, analisando esse gráfico, ela tem que saber qual é o título, no caso, massa dos filhotes, certo? E a terceira observação, muito importante, é que a largura dos retângulos aqui, ó, tem que ser a mesma. Lembra que a professora falou? Por quê? Porque elas representam a amplitude da classe. Quer dizer, de quanto a quanto que vai a classe. Entenderam? Muito bem. No próximo vídeo, nós vamos agora fazer as atividades que estão lá na página 35, tá bom? Até daqui a pouquinho. Um beijo.